Vamos lá, gente. Mais um podcast é da nossa conta. E de novo, né? Estou aqui com o meu querido. Aliás, olha, eu tenho história com o pai dele. Minha história começa porque ele é jovem, novo, bonitão pra caramba, atleta. Vamos lá, meu querido. Deixa eu ler o currículo do cara primeiro, antes de se apresentar a vocês, para vocês entenderem aqui. Eu pedi aqui a. Ó, José Luiz Mendes Marinho Andrade. Né? Primeiro dono, acionista, um dos donos lá da TU, né? Como é que ele chama? Marinho Andrade, né? Marinho Andrade, como é que Marinho de chama? Andrade. Marinho de Andrade. Grupo Marinho de Andrade. Grupo Marinho de Andrade. Não é brincadeira, não. Até que Tecnologia, ele vai falar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho do grupo, vai falar um pouquinho dos produtos dele. Passou aqui na associação, quando ele entrou, ele já encontrou TU ali. Aí já fui mostrando: olha. Vai ser difícil você passar por algum lugar no Brasil e não encontrar um produto da Marinho de Andrade. Grupo. Vamos lá. Hoje ele é presidente também da INVIC, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista. Vamos bater um papo sobre as indústrias, vamos bater um papo sobre o desenvolvimento do nosso estado, como é que o empresário se comporta hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu sei que tem aqui, mas você vai contar a sua história dentro do contexto nosso, tá? Da criação do Conselho Participativo Gestor, participação da reforma tributária, programa de atração de investimento, programa de bolsa de oportunidade, selo de sustentabilidade, onde nós estamos exatamente podendo participar desse terceiro encontro, né? Que a Associação Comercial, junto com o Ibrage e o LID, patrocinado agora no Tira Chapéu de sustentabilidade, trazendo grandes personagens para participar dessa discussão, que é fundamental para o nosso Estado. Seja bem-vindo, Luiz. Pau na máquina, a casa é sua, fique à vontade. Paulo, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Poder falar um pouco da indústria, né? A indústria no estado da Bahia, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui e contribuir. Então vamos lá. Fique à vontade. Você quer começar então pela indústria? Me conte o que é que você acha que mudou, o que é que do interior, me fala a visão. Vamos falar um pouquinho aqui pela associação, a Bicentenária Associação Comercial da Bahia, você sabe disso, onde acontece várias e várias discussões importantes sobre a nossa infraestrutura, sobre exatamente as pautas que dizem respeito à nossa nação. Como está? Interessante que a indústria na Bahia, ela, na década de 50, né? A gente tem aí Quantos anos você tem? Eu tenho a TU, ela vai fazer 70 anos. 70 Ela é anos. de Então, 1957. é importante essa informação, gente. Nós estamos falando de uma raridade no É Brasil. uma empresa São empresas que têm 70 anos. vai fazer 70 anos de mercado. E não é simples, né? Você Eu sei disso. chegar a 70 anos com uma empresa moderna, atuante, né? Preocupada em se posicionar no mercado, entendendo o que o Que consumidor já quer. fez sua sucessão. Fez a primeira sucessão, nós já estamos preocupados com a segunda sucessão. Então, o grande desafio do empresário é perpetuar o seu negócio. Esse é o grande desafio. Inovação também, né? E acompanhar o mercado. Inovação, tecnologia. Na Bahia é interessante que a gente tem uma data muito importante, que é a década de 70, quando o governo do estado ele cria o projeto que é desconcentrar a região metropolitana para concentrar nas cidades médias. Né? E criou centros industriais, né? Centros industriais naquela época. Que era tudo aqui, centros de conquista, centros industriais. Aí saiu criando centros industriais. Administrado pela extinta Sudic, né? Exatamente. Aquilo foi de uma importância muito grande que eu falo assim. Foi Antônio Carlos Magalhães, foi? Antônio Carlos. Exatamente. Então, a TU, ela se instala no Centro Industrial de Vitória da Conquista, é a primeira indústria a se instalar, né, de uma forma pioneira, e isso ajudou muito a indústria baiana a desenvolver, a indústria de transformação. Então, a gente tem essa grande iniciativa que, quando você traz isso para os dias de hoje, a gente tem algumas dificuldades de gestão dos centros industriais, mas existe um legado muito bom. Você observa que Vitória da Conquista hoje, a gente tem indústrias de vários segmentos, segmento têxtil, alimentício, plástico, saneantes. A indústria de Vitória da Conquista hoje emprega 15 mil pessoas e representa 16% do PIB do município. Então, de fato, um número expressivo que
foi construído, né, com muito empenho, e que cabe a gente hoje trazer isso para a realidade de hoje e continuar essa evolução da indústria baiana, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta que agora você me resgatou, porque ele falou em 1970, né? E eu comecei dizendo que eu começo essa história também com o pai dele. Né? Perfeito. É isso aí. Me lembro Gente boa muito. demais. Gente finíssima, maravilhosa. E eu me lembro que o Centro Industrial de Aratu, quando surge o Centro Industrial de Aratu, com a infraestrutura fantástica, também tinha de Feira de Santana, Subaé, né? Sim. Tem de Feira de Lá Santana. no Tomba, né? Tomba, tem de Feira de Santana, de Conquista, eu me lembro que criou os centros industriais. Depois é que vem, em 1977, 78, 79, que a gente consegue trazer para cá o polo petroquímico de Camaçari, né? Que é onde ele está já iniciando aí em 77, que Salvador teve um crescimento fantástico também, que também foi importante. E nós vimos essa decadência, entenda. Eu não estou falando do sucesso, da raridade que é o seu grupo. Tá? Não estou falando de Mário de Andrade, do grupo da TU, não estou falando disso. Não estou falando de empresas que, por exemplo, existem que sobreviveram. Né? Mas o CIA, ele quase que ele vira no deserto, passou um aperto até mais maltratado. O Polo de Camaçari, questionavelmente, não, eu diria, você não deu certo, né? O Polo de Camaçari, nós perdemos Perfeito. as maiores empresas nossas, nós perdemos. Não foi só nisso, no Brasil, eu estou falando, eu estou perguntando no Brasil, porque isso aconteceu no Polo do Rio Grande do Sul, no Polo de São Paulo, no Polo Petroquímico que eu estou falando. O que é que você acha? É interessante que a desindustrialização Exatamente. do Brasil não é um fato da Bahia, né? Isso ocorreu no país como um todo. É isso aí. No Nordeste a gente teve, com a chegada dos grandes atacados, dos grandes cash, a gente teve uma disseminação muito grande das marcas do Sudeste, muito rápido. Então isso prejudicou bastante a indústria nordestina de transformação. A gente vem hoje com um diálogo muito franco e aberto na FIEB, através do presidente Carlos Henrique. Gente boa demais, Carlos. A pessoa fantástica. Maravilhosa, um abração para você. Você realmente é uma excelente surpresa, agradável exatamente. e trabalhador. E que tem essa visão de escutar o industrial, aquele pequeno, médio, o grande, e fazer esse elo com o governo do Estado. Eu acho que o grande desafio, eu até faço meia culpa, porque eu acho que o industrial também ele ficou muito no chão de fábrica. A gente tem que sair um pouco, a exemplo desse trabalho que você faz, de buscar o bom senso, né, para as pessoas cada vez mais ter a sua opinião. Então, assim, eu acho que a indústria, ela, no estado da Bahia, ela tem um potencial gigante, indústrias de 100, 200 empregos. Paulo, a gente faz divisa com 8 estados da União. Isso aí. Esse mercado baiano, ele pertence a gente. A indústria de Minas, Goiás, ela está vindo aqui buscar esse mercado. E a gente tem que ir lá exportar. Né? Eu tenho falado muito que e isso é possível. É uma questão apenas do Estado, o empresário com o Estado, criar um formato da gente exportar mais. E isso está direcionado com empresas de 100, 200, 300 empregos. É isso aí. Eu acho que o que você está colocando, como eu digo assim, o fortalecimento do associativismo. Perfeito. Eu acho que eu digo isso todo dia, uma crítica minha, né, através de que a gente colocou, a gente se afastou, a gente se fragmentou muito também, né, se fragmentou demais. A gente começou a cada um olhar para o seu, como eu falo, do seu umbigo, né, Sim. e também os segmentos começaram a se proteger ali também, as confederações, eu digo muito isso aqui. Eu acho que faltou essa consciência de cidadania, eu digo assim, dos empresários se entenderem com a responsabilidade que deram a eles, que a Constituição deu a eles. Você tem função social, né? Olha bem, você tem função social, você gera emprego, você paga um imposto, você cria bem-estar social, você desenvolve tecnologia. E são poucos, e não são tantos. Perfeito. Então, se a gente, através do associativismo, estivéssemos mais unidos, olhando, mesmo que a gente estivesse com esse mercadão chamado do Brasil, e um para trás, esquece a sua Bahia,
é ir para tudo que é lugar mesmo, é tornar o Brasil uma unidade de negócio nosso. Aí todo mundo estaria crescendo barbaridade, todo mundo se desenvolvendo. E aí exportar. Ou seja, porque essa união nossa levaria também a gente a ter condições tecnológicas, né, e capacidade de infraestrutura para que a gente possa ser competitivo lá fora também. Sim. O que acontece é que a gente, além disso que a gente está falando aqui, a gente sofre. Olha que interessante, é uma provocação para você, que você é presidente de associação também, que nem eu estou no Conselho Superior, mas estou aqui, sou associativista por natureza, né? Eu acredito nisso. É um dos pilares da Fundação Paulo Cavalcante, é o associativismo. Perfeito. A transformação do Brasil, um dos pilares da minha estratégia de transformação do Brasil, passa pela conscientização das lideranças associativistas de toda a classe produtiva do nosso país. É a união dessa classe que vai fazer a transformação que o Brasil tanto precisa. E não tem ninguém que possa mais fazer isso do que a gente, que nós. Então, pra você entender. Voltando aqui à questão. Às vezes aqui a gente tem a questão, como você falou muito bem, nós lutamos para termos um código de defesa do contribuinte. Quando a gente fala nisso, é interessante como eu não sei o que é que o governo pensa, não sei o que eles estão pensando que é alguma coisa contra eles, não é. Ou se é uma discussão da fazenda para não pagar imposto, não é. É ao contrário. O contribuinte é o cara que paga o imposto. O que a gente quer sentar para discutir é aquilo que a gente tem, exemplos maravilhosos, Paraná, Santa Catarina, Perfeito. aonde os empresários eles sentam com o governador, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, com o secretário da Fazenda, eles traçam seu planejamento estratégico para melhorar o ambiente, para melhorar toda a arrecadação, para melhorar a produção, para melhorar o emprego. Eu não entendo por que a gente não consegue evoluir, entendeu? Então, qual é a questão? Quando eu agora estou repetindo, já falei isso no podcast, já é o terceiro que eu estou falando, mas eu não vou deixar de falar, não. Eu sou assim mesmo, eu bato naquela tecla até lá. Quando eu pedi agora ao deputado Eduardo Salles, estadual, que ele... Grande amigo, André. Exatamente, finíssimo. Eu acho que é um dos maiores representantes que a classe associativista pode ter, atuante na Bahia, é o deputado Perfeito. Eduardo Salles. Digo isso todo santo dia, sem problema nenhum, porque veja, ele nunca vi muito como é que... participativo. Ele está lá em Barreira, ele está em Juazeiro, ele está no extremo sul, ele está na Bahia, ele discute turismo, ele discute estrada, ele quer acabar com o Cataluñano, ele quer infraestrutura, ele quer estar preocupado com a... E fez, né? Conseguiu aquele negócio do leite, né? Da produção do leite, do seu queijinho, para poder ter acolhimento do Estado. Parabéns, Eduardo. É orgulho nosso da associação e da classe associativista. Eu tenho certeza que eu posso me ousar a falar que você representa, sim, quem produz nesse país, né, nesse estado da Bahia. Vamos lá, voltando aqui, desculpa, porque eu tinha que fazer essa propaganda para o Eduardo Salles, que ele está com o projeto de lei que eu peguei para ele, que é o Estatuto da Consciência Cidadã Participativa, desculpa, da Consciência Cidadã Baiana, que é exatamente o que eu entreguei para o deputado Otto Alencar e eu entreguei para ele também, para que a gente possa nos aproximarmos mais ainda das instituições públicas, para que a gente possa ter observatórios e fazer apenas recomendações. Nós não queremos substituir o Estado. Não. É só recomendações técnicas, consultoria técnica e supervisionar. Eu costumo dizer que o empresário, a gente tem que transmitir a nossa experiência. Exatamente isso. Transmitir nossa experiência para o Estado. Vamos dizer, quando a gente fala de entidade de classe, a gente quer trazer benefícios, a gente quer trazer emprego e renda para o nosso Estado. Exatamente. Quando eu falo exportar, não é exportar para a Europa apenas, é exportar para Minas. É isso aí. Eu entendi. Para Goiás. Por isso que eu disse, eu quero tudo. Eu quero tudo. É isso aí. E, logisticamente falando, a Bahia está muito bem posicionada. Então, eu acho que essa construção, eu acho que ela está em andamento, eu acho que esses movimentos como você faz e outros também estão buscando fazer, a minha participação hoje, eu venho hoje buscando cada vez mais tentar melhorar esse diálogo com o Estado, e eu vejo que o Estado, ele quer essa aproximação com o empresário. Então, eu sou um eterno otimista, eu acho que a gente vai avançar, a gente tem avançado, e eu não tenho dúvida que a Bahia pode ganhar muito, principalmente com empresas
de pequeno, médio porte, empresas grandes, né, também. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta que com a união da classe empresária e com o acolhimento, veja bem, quando a gente entende, eu estou aí com um projeto com o nosso governador Jerônimo, pela mão do nosso querido secretário de Desenvolvimento Econômico, o Ângelo Almeida, e passa também pelo nosso secretário da Fazenda, o Anel Vitório, que também passa por ele também, pelo Sebrae, Jorge Cury, e pela classe empresária, que está disponível, né? Está disponível buscando esse acolhimento também dos empresários que são informais do nosso Estado, né? Eu acho que é também importante entender, a gente não Sim. pode, como eu falei um pouco antes, eu disse o seguinte, a gente precisa enxergar o nosso país como ele é. A classe produtiva tem privilégios, né, de ter as raridades dos gestores que conseguem manter o seu negócio, que é muita competência, muita eficiência se manter uma empresa 70 anos com crescimento. Então, de parabéns. Tá? Isso é um motivo de orgulho Muito de trabalho. todos nós, É, empresários. é E verdade. essa união, essa visão, que quem tem muito bem ela e faz muito bem é o nosso querido Eduardo Moraes de Castro. Perfeito. Eduardo Moraes de Castro é meu concorrente direto. Eu e Eduardo Castro somos concorrentes e somos, né? Somos quando sou mais. Ele não é advogado mais, mas ele também está que nem eu. Nós estamos na consultoria das empresas. Ele também já passou para as coisas para o filho dele, já fez a sucessão dele e está fazendo até um livro sobre Moraes de Castro. Nunca ele se enxergou como inimigos, ao contrário. A concorrência está nos nossos produtos, nos nossos serviços, nas nossas distribuições, mas o mercado está ali para ser muito bem servido, mas não são tantos assim capazes de ter essa eficiência. Entenda o que eu estou querendo Estou colocar? entendendo. Agora, o que é que você concorre? Você concorre com a informalidade. Você concorre, por exemplo, o que está acontecendo desculpa, mas é só para trazer esse assunto, você concorre com, por exemplo, o que está acontecendo nos postos de gasolina. Nós estamos com o nosso querido amigo Walter Thanos, do Cine Combustível, né, aqui na Bahia, onde todo mundo viu o que aconteceu com as usinas de álcool no Brasil, postos de gasolina, não sei quantos mil postos de gasolina, em fundos de investimentos. Veja como a organização criminosa cresceu. Mas aí tem um detalhe: ele cresce em cima de que você não pode fazer com o formal. Você não fica 70 anos de uma empresa formal, com um olhar deste tamanho da Receita Federal, da nossa Secretaria da Fazenda, nossos órgãos fiscalizadores e controladores de tributos. Se ele fiscalizar, você tem que ter meio ambiente, você tem que ter licença municipal, estadual, federal, você tem que ter a cadeira direita para o seu funcionário, você tem que ter as cargas horárias, você tem que ter tudo. Plano de saúde, alimentação, tudo. Você tem que pagar seu imposto rigorosamente em dia. E aí você vai concorrer com a informalidade, mas não é a informalidade essa que está falando do camelô, que está do nosso lado, não, do verdureiro, não. A gente está falando da informalidade do crime organizado, do cara que tem tecnologia, conhecimento, grandes advogados, parlamentares envolvidos, instituições públicas, onde colocou os funcionários dele, contra os postos de gasolina, aquele cidadão que é um cidadão que vai botar seu posto, e o que isso melhoraria se nós estivéssemos unidos. Perfeito. Se o Estado, a sociedade, o associativismo, a sociedade, o sindicato estivesse ouvindo e permitindo a nossa consultoria para dizer, olha, aqui você arrecada mais, perde todo mundo. O industrial, o empresário, ele chama isso aí de custo Brasil, né? Custo Brasil. Como vencer o custo Brasil? É interessante que a gente já, há alguns anos, a gente vem cada vez mais. O custo, ele não pode ser o seu principal concorrente, o custo. Você tem que sair um pouco do custo. Porque se o custo for muito alto e sua margem pequena, ele for muito representativo, você não sobrevive. Não, ninguém. Então, a gente, já há uns 10, 15 anos, que a gente vem trabalhando muito a percepção do consumidor, o que o consumidor quer. Interessante que, apesar da crise que a gente vive,
O consumidor ele quer comprar algo bom, algo que atenda, algo que realmente tenha performance e que ele solucione ali o problema dele. Então, o entender o que o consumidor quer, você fugindo um pouco do custo e colocando isso mais, entregando qualidade, você consegue vencer muitas situações. Não quer dizer que o país tem que avançar muito nessa questão de controles em relação a negócios, né, desse tipo que você relacionou. Mas eu acho, Paulo, que tem soluções, eu acho que a gente vem avançando. Outro ponto importantíssimo na sobrevivência do empresário é você preocupar com a sucessão familiar. A sucessão familiar é algo assim importantíssimo para a sobrevivência dos negócios, a perpetuação do negócio. E a sucessão, ela só se faz quando o fundador tem essa consciência. Isso tem que partir do fundador. Então, a indústria brasileira, ela é 98% familiar. Esse é um dos pontos também que a gente tem que pensar. Mas deixa eu lhe provocar. Deixa eu lhe provocar porque seu amigo velho, ele está aqui na Consciência Cidadã Nacional. Eu lembro que eu tenho buscado muito raio-x tirar a fotografia do Brasil como ele é. Sim. O que você está falando, o que eu estou falando, quando você vai para a sucessão de quem tem 66 anos, começou a trabalhar, como ele falou também, com 14, 15 anos, igualzinho que a gente fala aqui, nossa história passada. Depois que você já consegue botar seus filhos para se formar, tá, ele começa a trabalhar. Mesmo assim, o meu filho foi emancipado, você deve ter sido também emancipado, para ser sócio da empresa, né? Assim, para montar a própria empresa dele, ser sócio da própria empresa dele, não foi nem Sim. comigo. Né? E ele é, por natureza, um excelente empresário. E dentro da sua família, com certeza absoluta, vocês também são. Né? E como também Eduardo Castro encontrou também o que são. E assim por diante. A gente busca essa sucessão. Mas é muito difícil. Bastante. Bastante difícil. Né? Você vai para vários grupos empresariais, que está me ouvindo aqui agora, de familiares, que são grupos grandes, fortes, e estão nesse dilema hoje. Né? Ou seja, encontrar dentro do sangue da sua família, os seus sócios, o que efetivamente, sem paixões, sem amores, sem aquela coisa, é meu filho, outro também é filho, outro também é filho, é meu sobrinho, outro tal. Quem verdadeiramente nasceu com talento empreendedor? Na nossa experiência, primeiro, é doloroso, não é uma coisa fácil, não. É como você frisou. No meu ponto de vista, a primeira coisa é que a instituição, a empresa tem que virar uma instituição. É duro, mas a pessoa jurídica, ela tem que ser mais importante que a pessoa física. Se você não... Perfeito. Essa daí eu queria deixar bem claro para vocês. Repita, por favor. De novo, que nem assim. Que horas são? Repita, por favor. A pessoa jurídica... A pessoa jurídica, ela tem que ser mais importante que a pessoa física. Você imagina que a pessoa jurídica é quem gera emprego e renda e você tem que ter um ambiente muito de segurança para os seus funcionários. A família não pode intervir nos negócios. A gente tem que ter um conselho de sócios que funciona muito bem e que aqui os problemas da família fiquem ali. Porque se você leva isso para o âmbito da empresa, quem ganha é a concorrência. É isso aí. Então, a nossa empresa, isso está muito bem formado lá, porque o fundador implantou, a cultura do fundador. E não tenho dúvida que o fundador, quando tem essa consciência, ele consegue. Eu até costumo dizer que o fundador ele tem que abrir mão. É isso aí. Ele tem ser desprendido, ele tem que compreender ter isso. generosidade. Na verdade, ele tem que ser inteligente. Deixa eu tentar ajudar vocês aqui, por exemplo. Como eu tenho uma certificação, a SEGESCOM, a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa, que é uma certificação que nós temos que aderir por inteligência. Nós temos que abraçar essa certificação. Eu fiz essa certificação exatamente baseado no que você acabou de falar. A pessoa jurídica tem função social. Perfeito. Então, se você tem função social, você é maior. Claro, óbvio, não existe pessoa física, ou pessoa jurídica sem pessoa física. Não existe empresa sem pessoas. Né? Não existe CNPJ sem CPFs. Quando a pessoa jurídica vai bem, os sócios vão bem.
Esse é o grande desafio. E pensar sempre em perpetuar o negócio. É isso aí. Então, olha lá. Então, quando você criou essa certificação, eu trago os módulos que diz o seguinte: primeiro você tem que entender o que a Constituição diz sobre isso, por que que nós temos que ter uma prerrogativa. Eu até comparo com a OAB. Eu digo, pô, peraí, o advogado tem prerrogativa, a gente tem ligado à OAB. Porque ele ligado à OAB, ninguém pode invadir o escritório de advocacia sem a presença ou sem comunicar à OAB. Prerrogativa, né? Por que que a gente pode ser tratado pelos órgãos fiscalizadores e controladores como nós somos, sem total desrespeito, sem que a associação de classe, sem a OAB dele, sem a Associação Comercial da Bahia, sem a sua Associação das Indústrias de Conquista, sem a Federação da Indústria, sem a Confederação da CNI, sem a CNA, como que você não vai respeitar exatamente a prerrogativa de uma pessoa jurídica, que é mais importante do que você falou, do que as pessoas físicas, do que a família, do que os sócios? Se a prerrogativa, porque ele gera tudo isso, riqueza, bem-estar social, emprego. Então, a pessoa jurídica ela tem que ser protegida pelo Estado. Sim. Então, o que é que eu estou chamando a atenção nossa? Se a gente tem essa certificação, a gente começa a se entender assim, muda a cultura brasileira. Em vez de a gente estar sendo atacado, criminalizado e lucro ser pejorativo, ser ganância, pelo contrário. Essa visão da indústria, realmente, ela tem que ser mudada. A indústria, ela é um fomentador de renda, né? A indústria, ela treina a mão de obra. Uma região industrializada, aquela mão de obra ali, ao longo dos anos, vai se especializando. Então, a indústria ela tem um papel importantíssimo na sociedade, né? Eu não tenho dúvida que Você acha a, que a gente ainda tem tempo? Eu sei que você é tecnológico e você tem até um negócio interessante, você lançou o produto, você me falou bacana. a IT Faber. Ah, diga aí. A IT Faber é uma indústria do Grupo Marinho de Andrade que nasce da necessidade de automação das 3 unidades fabris que a empresa tem, né? Você tem aonde? Onde é que você Nós está? temos 2 em Vitória da Conquista e uma em Feira. Ah, Então, a me fale gente... sobre essa tecnologia da. Pois é, essa necessidade de automatizar a tecnologia, você criar essa tecnologia de automatização. A gente trabalhou firme nos últimos 2 anos e hoje a gente tem 3 produtos interessantes de automação que a gente está comercializando já. Nós criamos uma empresa. Ou seja, você desenvolveu tecnologia para a sua produção É, e se desprendeu e disse: ora, por que a não? gente, Daí dá para outras indústrias é, concorrentes minha, o inclusive. custo é muito alto de você ter um setor desse dentro da empresa. Então a gente chegou à conclusão que para a gente tinha que manter, para manter esse setor, a O gente teria desenvolvimento que. tecnológico precisa abrir para os outros. E a Parabéns, gente já gente. fez vendas para Minas Gerais, né? A Gostei. Bahia exportando, Isso é desprendimento, isso é exportando que é. realmente tecnologia. E é um fato inovador. A nível Brasil, Nordeste principalmente, uma indústria de tecnologia com automação, criando robô, que hoje a gente tem um robô, o nosso grupo trabalha com 10 robôs que tira da linha de produção, paletiza e entrega em empilhadeira, né? É, E aí você isso está vendendo para os outros também. a gente já está comercializando. Ah, boa, parabéns. Então é um know-how nosso, baiano, que isso traz muito benefício para o Estado. Você imagina que amanhã a gente pode virar um polo de Como é a exporta. parceria com o Senai Cimatec? Muito bom, Excelente, né? dá uma assistência Isso eu muito acho boa. que é espetacular. Acho que A, 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 foi uma grande, é, grande, a, grande. E a Bahia é hoje, referência. hoje, Ricardo Alban. hoje o SESI, hoje a gente tem lá na Invic, na nossa sede, a gente tem aulas, 2 aulas por semana à noite para os funcionários, entre outros e outros serviços que o sistema nos fornece. E eu volto a dizer, Que é, exatamente, é como eu falo de novo, é a iniciativa privada contribuindo com o desenvolvimento tecnológico mãos dadas, mão né? Mãos dadas, dadas. o que com o Estado também, né? Com o Estado junto com isso também, contribui, quer dizer, poderia ser melhor ainda. Ou seja, eu disse assim, não estou falando do sistema, não estou falando da CNI, não estou falando da FIEB, não estou falando eu estou falando o seguinte, mas se a gente conseguisse essa que eu estou dizendo, esse link, estender para as outras, né, para as outras entidades, todas produtivas de prestação de serviço, que é interligado, né? É. Você produz, alguém tem que distribuir, alguém tem que transportar, alguém tem que botar no supermercado, alguém tem que comprar e alguém tem que saber usar seu produto. Né? Sim.
E assim anda, roda. Concorda comigo? Sim, perfeito. Então, quer dizer, tudo isso aí necessita de um acolhimento, de um atendimento melhor. É o que eu acho. Estou errado ou você. Tá coberto de razão. Vamos lá, então vocês estão falando o seguinte: a indústria, a gente falou da história, a gente falou que da desindustrialização, isso é um assunto real, nós perdemos desenvolvimento, apesar daquelas questões nossas particulares que a gente sabe que são os casos como os seus. Mas sabemos que lá para cá, quantas empresas sofreram e tiveram dificuldades, né? Então, é essa a ideia. Você acha que. Então, você olha, vamos lá, uma coisa só para a gente matar aqui, para a gente poder tocar o barco, e eu sei que você também está com aquele compromisso que temos, eu lhe arrastei, vamos aqui bater Tô um à sua papo disposição, fique tranquilo. e a consciência cidadã O participativa, papo está muito transformadora. agradável. Fique à vontade. Eu lhe pergunto o seguinte: você acha que nós temos tempo? É uma pergunta provocativa. Eu sei que eu também sou otimista, eu acho que sim. Mas eu digo a você acha que a gente tem tempo, com o desenvolvimento que houve, quando a gente olha para a China, né? Olha bem, sem ser explorado. Eu estou querendo saber o seguinte, trocando, né, como você fez. Veja que a China é um exemplo positivo que fez com todo o mundo. A China, lá atrás, ela era muito mais pobre que o Brasil, mão de obra para caramba, fez, mundo, vem cá, e você é a indústria de vocês. O parque industrial vai ser aqui. E nós gozávamos com produtos chinês. E a China hoje é a potência tecnológica, né? Então, aí lá veio para tudo era made in China, made in China, made in China. Aí ela Sim. aprendeu. Ela olhou, viu como faz, e tem os carros maravilhosos, carro elétrico, tecnologia, agora até o desfile militar dela foi com drones, coisas espetaculares, coisas que a gente, telefonia, tecnologia, que a gente não tem. A gente não tem carro elétrico, a gente não tem telefone, a gente não faz muito pouca coisa. Dentro dessa linha de desproporcionalidade, você acha que o Brasil tem, sem ser um mercado só, para ser, ou seja, importador? Você acha que a gente tem Eu condições acho de que a se gente industrializar? tem, sim. Eu acho que a gente tem condição de ficar entre as 8 potências do mundo. Eu acho que o Brasil, ele tem a matéria-prima, o mais difícil ele tem, É isso aí. que são as matérias-primas. A gente precisa industrializar, a gente precisa criar tecnologia. A gente tem A gente, área, a gente tem mão de obra, a gente tem água, a gente tem sol, a gente tem vento, né, energia, a gente tem tudo. O que a gente não tem é a educação, gente tem empreendedor vendedor, e a mas gente não tem precisa de um bom projeto. A gente precisa de um bom projeto. A de exemplo, longo prazo. de longo prazo. Projeto de nação, de reconstrução, É. de Eu enxergo que a educação tem que ser uma coisa muito prioritário. prioritária no Brasil, né? A gente vê isso cada vez. Não tem nenhum que veio aqui, não sei se esse daqui qual é o número nosso, que não falou a mesma coisa. Educação é algo importantíssimo, essa base do jovem, ela tem que ser levada muito a sério. E eu não tenho dúvida que o nosso país, ele tem tudo para se despontar, lógico. Precisa ter uma política muito séria de longo prazo. E a exemplo, né, de outros, a gente viveu épocas, né, anos 80, né, fim dos anos 70. Então, eu É acho verdade, resgatar isso, né? resgatar. Você lembra que a gente fez ali, a gente teve a união, era a Norquisa, a Petroquisa, aí as empresas internacionais com tecnologia, A infraestrutura, né, Paulo? Criar a infraestrutura. gente não tem portos, a gente não tem ferrovia, a gente só tem impostos altíssimos e o pior, mais impostos, mas a gente precisa mudar esse conceito também, para que a gente possa aumentar o consumo de produtos de qualidade, como você falou. A gente precisa achar a porta de saída do O, assistencialismo, o, o, né? Porque a gente precisa melhorar a renda do povo brasileiro para que ele possa consumir produtos de qualidade, né? Quando você chega no supermercado, você encontra ali produtos industrializados no Brasil. A, os segmentos da indústria no Brasil são muito bem representados por indústrias nacionais. A gente tem know-how, a gente sabe fazer. Então, assim, o que precisa mesmo é de uma política que permita o Brasil desenvolver, e não tenha dúvida que a educação É o caminho. é o caminho. Meu querido amigo, vamos lá. O que é que você acha que é importantíssimo você não deixar de falar nessa oportunidade que a gente está tendo aqui para conversar com
com esse povo nosso aí com a indústria? O que é que você mandaria para os seus associados lá de Conquista, ou para a FIEB, ou para o Brasil inteiro? O que é que você Eu tem falo para... assim, entidade de classe, a gente tem que estar unido, né? Eu acho que cada dia que passa, o empresário ele tem que dar sua colaboração. Ele já faz isso muito dentro da sua Faz. empresa e agora ele tem que participar. Entidade de classe é isso, é a gente junto Se trazer associar. o que existe de melhor, né, do nosso know-how, levar isso para o Estado, levar essas informações, do que a gente precisa. Então, eu acredito que a gente tem que buscar essa união e seguir firme, porque tem dado certo, vai dar certo, e as oportunidades são grandes, né? São grandes, né? Então, vamos partir para o associativismo, né? Vamos efetivamente imaginar que a gente precisa unir mais as classes produtivas do nosso país. Sim, Eu acho que a gente precisa efetivamente fazer esse trabalho junto como eu chamo de democracia participativa. Eu acho que a sociedade, a classe produtiva do nosso Estado, a gente precisa. A primeira questão é fazer esse conselhão, é fazer essa turma se juntar para poder cobrar, né? Você tem o povo cobrando, né, aos seus representantes eleitos, né, que são os nossos políticos, nosso governador, nosso prefeito, nosso presidente da República. A gente precisa demonstrar tecnicamente para essas mesmas instituições, para esses mesmos gestores, para os nossos, como eu chamo, né, administradores do nosso condomínio chamado Brasil, que eu digo que eu já fui síndico várias vezes, eu digo assim, que a gente precisa entender que o que a gente nomeia para administrar os nossos condomínios, Salvador, Conquista, Bahia, Brasil, são os nossos gestores que vão ser os síndicos dos nossos condomínios, né? sim, perfeito. Mas sem a participação, sem a gente descer para a reunião de condomínio, sem a classe produtiva se juntar no associativismo e unir-se em geral para poder ter plano de longo prazo de reestruturação, de retorno, de reconstrução da indústria, de reconstrução da nossa capacidade tecnológica e principalmente da nossa educação, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa Precisa, ter essa precisa, consciência. precisa Então, a primeira coisa que tem que fazer é conscientizar a nossa classe empresária. Correto? resgatar esse interesse, né? É isso aí. Eu Meu acho que é querido isso. amigo, vamos lá. Sucesso maravilhoso, uma felicidade muito grande. Você sabe que nós estamos lançando aí, viu, o nosso livro, o segundo livro, que é a Inteligência Cidadã. É complementar a esse, nosso, daqui da Consciência Cidadã Participativa Sim, Transformadora que você já li, tem. muito bom. Né? Eu falo sempre eu falo, eu vou insistir, eu quero que vocês abracem esse projeto de lei que ajudar, o projeto de lei solidário. Isso aqui já é uma demonstração do que é exatamente inteligência cidadã. Isso aqui já é também a democracia participativa. O que eu busco aqui não é só um projeto de lei popular para ajudar, não é só para ajudar as nossas santas casas e o Estado, o sistema SUS. Quando você para assim, 61% do atendimento mais complexo do Brasil, dos mais vulneráveis, são atendidos pelas empresas filantrópicas, pelo terceiro setor, pela Casa Santa Isabel, Martagão Gesteira, Criança com Câncer, Instituto com esse Irmã Dulce. Você tem vários no Brasil que tem os SEBAS. Então, quando a gente faz isso, mais do que isso, a gente quer que o povo, que a população brasileira, ele, quando assina o projeto de lei popular, ele está participando. E quando ele consegue que esse projeto se viabilize, ele vê, opa, eu não preciso esperar que um deputado faça. Sim, Eu posso começar também a legislar, eu posso dizer o que eu quero. E você sente a dor, é você, quem está na fila da regulação, é você, quem está na fila da dor, é você, quem está perdendo um ente querido, ou está vindo ele sofrer, que não tem um atendimento, não tem leito, é você. Ou seja, então, quando eu falo vocês, mais em sua maioria, então por que não ter uma atitude, pegar uma canetinha ou entrar no WhatsApp, que é melhor, que é por aqui que eles voltam, participe, movimentoviacidadã.com.br, participe, está aqui, e chegar lá, bem, assinar, acompanhar, entrar numa plataforma, acompanhar esse sim, projeto de lei, vai ter o deputado federal que vai com certeza abraçar isso, nós temos um maravilhoso aqui na Bahia, que é Antônio Brito,
que estava só aguardando vocês se manifestarem mais para ele poder fazer isso, que ele até queria fazer sozinho, mas digo, pô, Antônio, espera o povo O entender o empresário valor tem que disso. chegar lá, né? Valoriza o empresário que vê que quem doa. Você acabou de falar, o empresário, gente, ele paga imposto como vocês pagam, todos nós brasileiros pagamos impostos, e altos impostos, a carga tributária mais alta do mundo, está aqui na mão da gente. A gente paga de novo para nossos funcionários um plano de saúde, porque está sempre pedindo plano de saúde. Depois a gente paga de novo quando a gente doa para a Irmã Dulce. Ou numa lei, uma lei que divide com o Estado. Não é possível que isso não seja valorizado. Então, a empresa filantrópica são pessoas que estão lá sem fim lucrativo. Dá para ter consciência de cidadania, dá para você entender isso. Olha, o empresário, então nós estamos preocupados com a função social da empresa. Sim. Então, o associativismo, né, tem que ser aplaudido de pé. Gerar emprego não é fácil, né? Não é fácil. Gerar emprego e renda é uma missão. Muito obrigado de coração. Foi 10. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora com você, mas Paulo, sei que você eu que agradeço a oportunidade. Sempre que chamar, botar aqui. Tem que fazer o brinde, viu? Nossa conta faz parte do brinde, viu? Espero, tem que fazer o brinde, viu? Tem que tirar a foto do brinde também, viu? Porque tem gente que espero ter colaborado. Distraído, viu? Mas tudo bem. Paulo Lamarck, não, meu amigo. Boa sorte.